pessoal, o vídeo de hoje é sobre autistas não precisam provar nada. E é até muito, por um lado, né, até muito triste que a gente tenha que falar isso em 2025, que a gente não precisa ser um mero comprovador de que existe em artigo científico, de que da ideia estereotipada que algumas pessoas ainda têm do transtorno do espectro autista. Mas, por outro lado, eu acho até positivo que a gente traga isso à discussão, porque muitas pessoas estão sendo seduzidas por um discurso muito comercial de alguns profissionais do autismo, e isso tem sido bom para esses profissionais, para o bolso desses profissionais e não para as pessoas autistas. Por profissionais eu digo até alguns pseudo-influenciadores, né, que se destacam na carreira médica ou em alguma área por isso. E eu li um texto, eu até não costumo muito fazer isso, até uma coisa que eu posso até fazer mais no canal, mas eu li um texto que eu achei maravilhoso do Arthur Ataíde, né, que é um ativista jovem de 21 anos, da Autistas Brasil, estudante de medicina, vice-presidente da Autistas Brasil. E esse texto me tocou tão profundamente que eu falei assim: mamãe, vamos lendo aos poucos e comentando ele no canal, porque é um texto maravilhoso. Além disso, o texto do Arthur está disponível no portal AI, omundoautista.ai.com.br, aqui embaixo. Então vamos lá. É desumano exigir que uma pessoa autista exponha sua dor para que sua condição seja considerada real ou válida. Afinal, a dor não é espetáculo e nossa existência não é um show. Isso porque não somos animais exóticos a serem observados com estranheza. Nem nossa vivência deve ser usada para satisfazer a curiosidade alheia. Entretanto, o que vemos frequentemente são pseudodoutores e influenciadores do autismo explorando nossas vulnerabilidades como se fossem ferramentas de entretenimento. Dessa forma, distorcem a narrativa para moldar uma imagem estereotipada, ou seja, confortável para o público e lucrativa para eles. Transformam o nosso sofrimento em conteúdo consumível e assim reforçam ideias capacitistas que reduzem nossa complexidade a meras caricaturas. Só essa parte do texto já é uma parte bem forte, né? E ela tem que ser forte mesmo, porque o que estão fazendo com autistas nível 1 de suporte, principalmente, é coisa de filme de terror, gente. Há médicos que, contrariando o estatuto da criança e do adolescente, falam para postar coisa de autista nível 3, tendo crise, que ok se a família postar num momento de desespero, mas assim, incentivar isso vindo de um médico, uma coisa que é crime, inclusive, que prejudica a pessoa mais interessada em tese, que é o autista, para mostrar uma narrativa que vai ser boa para o médico, para ele ganhar, né? Percebam isso aí que está muito difícil de controlar, de lidar. Aí eu posso resolver. Mas não se preocupe, eu salvarei vocês desse problema imenso. Exatamente, é vendendo dificuldade para oferecer facilidade. E tem outra coisa que eu percebo muito nesse meio, isso sempre existiu, tá, gente? Mas agora está ficando mais evidente que o autismo está chegando mais no mainstream, no grande público. Outra coisa que eu percebi, médicos até muito ponderados, de linguagem muito boa de ouvir, mas basicamente você pega o conteúdo do texto deles, falar assim: vamos parar de diagnosticar esse povo de autista nível 1, porque eles estão falando coisa que a gente não gosta e que vai corromper, o que vai garantir o nosso dinheiro, o nosso sustento e o nosso... até para mais, né, que muitos têm. Muita gente fala que as pessoas autistas nível 1 têm uma vida de quase que de luxo, né, a impressão que dá, que procuram autismo para ter benefício. A gente já falou disso. A última coisa que a gente tem é benefício, porque a gente não tem condição de buscar e ir atrás. A lei garante, mas a gente não tem condição de buscar e ir atrás. Condição mental. Exatamente. Mas, além disso, gente, é triste falar isso, mas eu já fui em congressos desses médicos e o luxo que eles vivem lá, o glamour, não é o autista nível 1 que está lá, não. O autista nível 1 está lá para dar um depoimento no máximo. Ou então para corroborar a linguagem deles, para falar o que eles gostam. O diferente só é aceito por esse povo se falar a linguagem deles, corroborar tudo o que eles acham que sabem,
como se a ciência não fosse uma construção que ainda está acontecendo, como se a ciência já tivesse descoberto tudo sobre autismo, no recorte deles, na visão estereotipada deles, e eu acho muito grave isso de usar a ciência como, se você é contra mim, você está contra a ciência, quase como uma religião, no sentido mais dominador e pior da palavra, porque eu acho que a religião tem um lado maravilhoso da espiritualidade, mas é como se usar a ciência como uma religião nos seus aspectos mais dogmáticos. Porém, esse conhecimento não perpassa também toda a área de saúde. Eu, certa vez, fui levar a Sofia, que estava precisando ir a um pronto atendimento, cheguei com ela. Como eles começaram a atrasar, a demorar muito, falaram que ela era prioridade, mas não cumpriram. Tem coisas que são mais urgentes, que o protocolo daqui é próprio, ok, mas não deram uma sala mais silenciosa, não fizeram nada para que ficasse ali mais tranquilo. Só que a Sofia estava tão ruim que ela não estava nem se tocando disso, mas eu não. E aí eu tive uma crise horrorosa. Eu, autista, dentro de um hospital, deveria ser no mínimo acolhida. No mínimo. O que eles fizeram? Chamaram 2 brucutus lá atrás do você, eu lembro disso. E mais, eu tive que chamar uma pessoa para ficar com a Sofia, porque eu estava desconstruída muito, e fui para casa. Quando ela receber alta aqui, você me fala que eu venho buscar. Só que essa pessoa que foi buscar a Sofia me ligou desesperada, falou, não quero deixar você tirar a Sofia daqui não. Porque você é louca. Eu tinha tido uma crise provocada por eles. E eles não me deixaram tirar a minha filha. Então sim, gente, o sofrimento existe, é real. E esse texto, agora ele vai partir, seguindo falando isso, mas ele vai partir para um outro viés também, mas que é muito importante, que a gente não existe para ficar... Então o sofrimento existe, mas a gente não existe para ficar contando o sofrimento não. Porque eu, por exemplo, cheguei num ponto da minha vida que até algumas pessoas queriam que eu só ficasse reclamando que o quanto é difícil viver e sobreviver. Eu não estou no canal para isso, eu estou no canal para ajudar pessoas, para inspirar pessoas. Eu não estou aqui para ficar reclamando, não. Estou aqui para ver o que eu posso fazer para melhorar e transformar positivamente a minha e a sociedade. Nós não negamos sofrimento, mas a gente não fica expondo sofrimento. Exato. Livro em promoção, Minha Vida de Trás para Frente, por Selma Sueli Silva. Minha Vida de Trás para Frente, narra a trajetória de Selma Sueli Silva, jornalista diagnosticada com autismo aos 53 anos, que reconstrói sua história à luz da descoberta. O livro explora as diversas facetas da autora, desde a infância até a carreira no rádio, revelando os sinais do autismo que sempre estiveram presentes em sua vida. Promoção, R$ 48,90. Frete para qualquer lugar no Brasil já incluso. Utilize o Pix, QR Code ou CNPJ e faça o seu pagamento. Envie o comprovante e endereço de entrega para a Selma no WhatsApp 31988966412. Então, voltando ao texto. Portanto, ser autista não é viver em função de educar o outro. Além disso, não é performar sofrimento para se encaixar no que eles esperam de nós. Afinal, a experiência autista é vasta e plural, e a legitimidade dela não depende de quão visível é a nossa dor. Então, o respeito deve vir pela nossa existência e não pela exposição de nossas dificuldades. Portanto, precisamos desconstruir a ideia de que só é autista quem sofre o tempo todo. Assim, precisamos combater essa narrativa perversa que transforma a dor alheia em espetáculo. Afinal, não estamos aqui para atender às expectativas de uma sociedade que só reconhece o que é capaz de ver. Portanto, exigimos respeito pela nossa complexidade, também pelas nossas conquistas e pelas nossas dificuldades, sejam elas visíveis ou não. Nossa vivência não precisa ser exposta para ser validada. Somos humanos completos, com nuances e profundidade, e merecemos respeito simplesmente por existir. Nossa dor não é espetáculo. É porque eu achei que você queria comentar alguma coisa. Não, lê esse finalzinho que eu acho importante. Que só falta isso aqui? Tá. Então eu vou até
Atenção, corta, eu acabei de ler e eu vou continuar lendo, e agora o que eu vou continuar lendo, vocês emendam naquele pedaço que eu acabei de ler. 1, 2, 3. Nossa dor não é espetáculo. Nossa humanidade não está em debate. É sobre isso. Eles tiram a humanidade da gente porque eles se consideram uma arrogância tão grande que se consideram os donos do mundo e do autismo. E parece algo até pesado falar assim, mas se você for pensar, a medicina, não estou falando de todos os médicos, a gente tem médicos maravilhosos, ainda bem, mas infelizmente, gente, acaba sendo minoria no nosso cotidiano, porque a gente sabe que muitos estão lá por uma questão de jogo, de mercado, de negócio. E eles acham que o autismo então deve se restringir ao que a medicina fala do autismo, como se a gente não tivesse outras ciências, tanto da área de saúde também, mas da área, sei lá, sociológica, filosófica, da comunicação. Eles desmerecem outros saberes e colocam só o deles no centro para poder dizer, autista tem que sofrer, porque aí eu vou ajudar e aí você me coloca nesse pedestal. E isso, gente, tem que acabar, isso é cruel demais. Sem palavras, né? Porque o texto diz tudo e a gente comentou aqui, mas assim, a gente precisa falar sobre isso. Exatamente. E uma coisa aqui para fechar que eu queria dizer é parabéns, Arthur, pelo texto, pela coragem, e parabéns, Guilherme, que é o presidente da Autistas Brasil, por estar comprando essa briga que vai contra tantos egos e contra essa máquina que prioriza o dinheiro à vida. É isso aí, pessoal. Até uma próxima. Até. Bye, bye. Tchau.